Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no bate-papo com a Malcolm Evap, falando sobre temas e assuntos importantes que circundam o nosso segmento. Eu sou o Lourival Reis e hoje nós estamos mais uma vez aqui com a Jandir César, que é o nosso diretor comercial, para voltar um pouco num tema que a gente falou há uns dias atrás, Jandir, sobre classificação diária e sobre Triângulo do Fogo, né? Os nossos amigos entraram em contato com a gente. Felizmente a gente está conseguindo uma audiência boa em relação aos vídeos que a gente está fazendo. E as pessoas estão entrando em contato, falando que existem um pouco mais a se falar, existem outros estudos que a gente não avançou um pouco. Então nós vamos, nessa oportunidade agora, falar um pouco mais sobre essa questão, né, da classificação diária, para ficar um pouco mais de conteúdo para os nossos amigos. Correto. Na verdade, o nosso vídeo inicial, né? A gente começou falando sobre o Triângulo de Fogo, a situação de quando começou esses estudos, né, devido a algumas explosões e alguns eventos que aconteceram. Sim. Não aqui no Brasil, mas no mundo, né? E, na verdade, se criou algumas regras para poder limitar isso e criou-se um entendimento. Sim. Onde, na verdade, você precisava ter os três componentes lá, que eram o gás, o centelhamento, a faísca e o oxigênio para poder haver essa explosão. A partir desse momento, começou a haver a classificação das áreas, justamente para você poder criar uma proteção contra esse risco. Se construiu o conceito, né? Sim. E essa norma veio para poder justamente ajudar o entendimento do mercado sobre esse risco e sobre esse conceito. A gente citou também no vídeo anterior o quarto elemento, que seria o pó combustível, né? Só que a gente não entrou muito nesse detalhe. O pó combustível, a gente só falou sobre ele rapidamente, como se ele entrasse no lugar do gás, né? Ou você tem o gás ou você tem o combustível, só que a gente não entrou muito nesse conceito e agora a gente vai dar um pouquinho mais de informação sobre isso. Na verdade, na área classificada, né? Você pode ter tanto o pó quanto o gás, os dois presentes no caso. Então você pode ter dois tipos de risco. Talvez o seu equipamento que você vai ter que aplicar terá que ter proteção tanto para pó quanto para gás. Existem locais que só tem só o problema com gás, ou existem locais que só tem o problema com pó, e locais que tem ambos os problemas simultâneos. O público, só te cortando um pouquinho, o público está um pouco, às vezes, ambientado, achar que a área de risco, classificação de área, só acontece em plataformas de petróleo, né? Mas quando você fala de pó, você já está, na verdade, incluindo outros segmentos. Na verdade, sim. Uma coisa que o pessoal, vamos falar assim, sobre uma área de carregamento de pó de milho. De milho. Ok. Que é muito comum, né? Sim, que é muito comum até no Brasil, né? Pelo fato de falar sobre o biodiesel, sobre o combustível, né? Então, nessa área onde você tem o carregamento, ali é uma área proveniente que pode haver um risco de explosividade devido ao pó que sai do milho. Essas partículas que saem, elas podem ter uma explosão devido à movimentação, porque na verdade a poeira estagnada ela não gera risco de explosão. O que acontece é que quando, exemplo, uma pessoa acabou de descarregar, aí vem uma pessoa varrendo. Então, esse centelhamento simultâneo ali. O oxigênio já está presente, né? Então, o oxigênio você não vai conseguir anular ele, pelo menos ali no local da poeira, né? Então, quando essa partícula ela entra em suspensão, e você tem um centelhamento simultâneo ali, um centelhamento, né? Simultâneo no mesmo horário, você pode haver uma explosão e uma explosão em cadeia, que é o que os estudos hoje já avançaram. Essa explosão em cadeia, na verdade, que é o grande problema dessas situações. Como é que acontece como é que é a reação em cadeia? Na verdade, as partículas elas entram em suspensão, né? E você tem o centelhamento e você tem a primeira explosão. Quando a primeira explosão ocorre, essa explosão ela gera um deslocamento das partículas, e essas partículas vão afetar outras partículas ao redor dessa explosão. Vai se propagando e vai só aumentando a quantidade de explosão. Na verdade, é uma explosão que ela vai tendo uma repercussão maior, né? E no final você tem os grandes acidentes e os grandes eventos aí que podem ocorrer. Isso também se repercute na parte de combustível, que também pode haver a mesma situação. Então tá bom. Então, voltando um pouquinho aqui, a gente está explicando, então, para vocês entenderem, a gente falou do conceito básico da classificação de área, que fala em relação ao Triângulo do Fogo. Aí entrou um quarto elemento aí, que seria o pó combustível, que quando fica em suspensão, né, também provoca o mesmo risco, né? E essa suspensão do pó, né, ou da poeira combustível, ela pode, desde que haja a explosão, acontecer uma reação em cadeia. Lembrar assim, até uma coisa assim, por exemplo, até uma biblioteca hoje pode ser área classificada devido à poeira que se acumula nos livros. Porque você pode ter ali a situação de centelhamento, por exemplo, uma luminária que fica no meio de uma biblioteca. Essa biblioteca ela pode ser tida como uma área classificada. Se você observar as bibliotecas, na verdade, hoje, eu pelo menos tenho acesso, já fui em várias bibliotecas,
e não tem equipamentos para classificado, elas também podem ser áreas classificadas. Porém, o mercado ainda não reagiu de uma forma boa quanto a isso, né? As pessoas, muita gente ainda, pelo fato do desconhecimento, ainda não chegaram no quesito ainda de classificar todas as áreas, onde na verdade deveria ter. Hoje os próprios postos de combustível, tem muito posto de combustível que está fora desse padrão, né? Que seria na verdade uma classificação de área dentro do posto, porque você tem ali o carregamento e descarregamento de combustível. Então ali mesmo tem situações que tem alguns postos que eu mesmo abasteço e vejo que não tem equipamento à prova de explosão, onde deveria ter. Ok. Então, voltando um pouco, só queria voltar um pouco também quando a gente fala sobre a questão de gases, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes da gravação, inclusive foi lembrado ali pela nossa diretora que está assistindo a gente aqui, né, aqui nos bastidores, né, para falar sobre a questão que muitas pessoas falaram sobre a questão de limite ou faixa de explosividade de gases. Existem gases, vários tipos de gases presentes numa atmosfera explosiva, né? Então eu queria que de repente a gente pudesse explicar um pouco melhor sobre isso para o nosso público. Na verdade, o limite de explosividade é nada mais, nada menos do que um range ou uma faixa de explosividade que cada gás possui, né? O que isso determina? A gente vai pedir até para o pessoal da edição colocar aqui uma tabelinha, né? Com 3 gases, 3 gases só para poder a gente ter uma noção sobre o que a gente está falando. Eu posso até citar 2 aqui, o metano e o acetileno, né? Sim. Se você pegar o metano hoje, o range ou a faixa dele de explosividade é uma faixa muito curta. E dentro dessa faixa que vocês vão estar vendo, existe a área achurada, né? Essa área achurada seria a parte da mistura rica, onde na verdade você consegue ter os 3 elementos em condições boas, ideais para acontecer, condições ideais para poder acontecer essa explosão. Estranho falar isso, né? Condição ideal para uma explosão, sim, mas... não é isso que a gente busca, na verdade. A gente busca estar fora desse range, dessa faixa, né? Sim. O ideal é a gente estar sempre com uma mistura pobre ou não ter a mistura, né? Não ter algum componente da mistura. É justamente nisso que trabalham os equipamentos para a área classificada. Você tirar algum desses quesitos, né? Mas dentro aí vocês vão poder ver que tem a parte da mistura rica e vocês vão estar observando aí que, exemplo, o acetileno em relação ao metano, ele tem uma faixa muito maior, o que proporciona uma maior possibilidade de você chegar nessa mistura rica do acetileno, né? E no metano já fica mais difícil já de você alcançar essa mistura rica, então a sua área se torna não mais segura, porque as duas não têm uma segurança 100%, né? Mas se torna mais difícil você chegar nessa mistura rica e ter essa explosão. Ok, talvez de repente, numa próxima oportunidade, a gente pode de repente detalhar um pouco melhor isso. A representação gráfica que vocês vão ver aqui no vídeo, talvez vai dar uma noção para eles do que é essa faixa. Então, só voltando, gente, para vocês de repente ficarem ligados, tá? O triângulo do fogo é um conceito básico, né? Aí a gente acrescentou aí a poeira combustível em suspensão, que seria um 4º elemento, né? E o 5º elemento, né? O que muitos chamam de pentágono do fogo, né? Já estão dizendo aí, seria a reação em cadeia que o Ajandi explicou como é que ela acontece. Outra coisa importante para vocês ficarem ligados também, numa atmosfera explosiva, é importante você entender que tipo de gás, né, está presente ali, exatamente como ele falou, a questão do limite de explosividade, essa faixa aí. Então fica ligado nessa questão, porque a gente de repente vai dar outras dicas sobre isso. A gente agradece a participação de vocês mais uma vez, né, entrarem em contato com a gente. A gente pede que se vocês tiverem dúvidas ou sugestões em relação a temas ou aos temas que são abordados aqui, vocês possam escrever para a gente lá no canal do YouTube ou através do nosso chat no nosso site, tá? De alguma forma entrar em contato com a gente, porque vocês só conseguem engrandecer e acrescentar os temas que a gente está falando aqui. Tá? Eu queria até adiantar para o nosso público agora, e eu queria de repente a sua participação também, que a gente está fazendo esses vídeos pequenos e bate-papos, mas a gente está tentando, talvez a gente vai ter que avançar um pouco mais. Pensando numa evolução, né? Um treinamento que é o webinar, treinamentos mais específicos, mais técnicos, que a gente convida o público para falar sobre temas mais específicos. Né? A gente sabe que isso é uma necessidade, no mercado hoje já tem muitas empresas, né, dando esse tipo de orientação, de outro segmento. E a Macomevap também vai avançar nesse sentido. Então, daqui a pouco a gente vai preparar um pouco mais esses treinamentos, né, para disponibilizar para vocês, para dar um pouquinho mais de ajuda e contribuição. Mas sempre... Por isso que é importante, então, o pessoal está seguindo a gente na rede social, porque essa divulgação desses treinamentos, na verdade, vai ser feita através das redes sociais. Isso. Ou LinkedIn, ou YouTube, ou Facebook. Então, na verdade, vão sair avisos lá
dizendo os horários e os dias onde vai ocorrer esses webinars, né? A gente está preparando conteúdo para poder começar a fazer esse tipo de cronograma aí. É isso aí. A ideia, gente, é democratizar a informação, né? Porque a informação diária classificada, para a gente que atua nesse segmento, ela é sempre muito restrita a profissionais que atuam nessa área. E a gente quer exatamente que o público comum, que os estudantes, ou pessoas curiosas mesmo, entendam um pouco mais desses conceitos, né, que a gente trabalha. Lembrando sobre isso aí, até porque que hoje é mais presente dentro da parte de óleo e gás, né? A divulgação dessas informações. Porque, na verdade, foi onde basicamente tudo começou, né? Os estudos começaram a partir de lá. Só que hoje a gente vê que o mercado é muito mais amplo, poderia ser muito mais amplo, se a divulgação das informações tivessem um alcance maior para todos, né? Isso. Que não tem hoje. Ok, então essa é a ideia. Gente, mais uma vez, obrigado, tá? E daqui uns dias a gente volta para falar também sobre alguns temas com vocês. Obrigado.